Oi, amigas! Eu quero trazer mais vídeo conversando aqui com vocês pro YouTube. E aí, eu assisti um vídeo esses dias que era 25 coisas que eu aprendi com 25 anos e eu quero fazer algo nessa pegada. Pelo que eu listei ali, eu citei 25 coisas, mas pode ser que dá mais, que dê menos, se for surgindo mais alguma coisa no caminho que eu queira falar, eu já coloco aqui, mas a ideia vai ser essa, um vídeo de conversa, um vídeo de conselho, um vídeo leve pra gente relaxar juntas e também se conhecer melhor. Tô num cenário diferente hoje, vim aqui pra casa do meu irmão, porque eu já contei pra vocês que lá do lado da minha casa tem uma construção que tá me enlouquecendo. Então hoje, primeira vez que eu vim pra cá fazer um teste, gravar em paz. E é bonita a casa dele, né? Ele se mudou pra cá faz pouco tempo. Ele é o louco das plantas, como vocês podem ver. Aqui na minha frente tem mais umas 10. Mas enfim, só pra dar um contexto pra vocês, vamos começar o vídeo. Só lembrando que o que eu falar aqui também não é verdade absoluta, são coisas que eu aprendi, que eu levo pra minha vida, que eu acho que faz bem pra mim. E aí você pega o que servir pra você, o que não servir, você deixa passar, entendeu? Acho que a primeira coisa que eu aprendi foi a confiar mais em mim e na minha intuição. Porque antes eu acho que eu era muito de ficar procurando resposta nas pessoas. Então perguntar muito, o que você acha que eu faço em relação a isso? Perguntar pra todas as amigas. E é importante, né, a gente conversar, trocar ideia, ouvir a opinião das pessoas que gostam da gente, mas eu aprendi no último ano a confiar mais em mim. Então, no que eu acho que vai ser certo pra mim, no que a minha intuição tá gritando na minha cabeça que é o certo pra eu fazer naquele momento, sabe? E principalmente por compartilhar minha vida aqui na internet, né, quando eu tava lá no intercâmbio, tiveram algumas situações que eu tava com uma coisa na cabeça e quando eu postei o vídeo falando, todo mundo falava, não, Adu, faz o contrário. Então, quando eu tava pensando em mudar de família do primeiro pro segundo ano, e eu contei isso na internet, todo mundo, não faz isso, não vai trocar o certo pelo duvidoso, não vai sair de uma coisa que você já conhece, mas dentro de mim aquilo tava gritando, tipo, eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. E dito e feito, quando eu troquei de família, foi a melhor decisão pra mim. Eu tive um segundo ano muito bom, porque eu tive essa coragem de trocar de família. E depois as pessoas que me acompanharam também foram entendendo que foi a melhor decisão, mas é difícil também deixar todo mundo opinar quando eles só sabem uma partezinha da sua vida, sabe? Então por isso que você tem que confiar em você. Outra situação que aconteceu isso foi em relação a eu voltar pro Brasil. Então eu falava, quando eu acabar os meus 2 anos, eu vou voltar pro Brasil, porque é o que eu quero fazer, é o que o meu coração tá mandando eu fazer. E as pessoas, não volta, não faz isso, você vai acabar com a sua vida, meu Deus, meu Deus. Então você entende como que pra mim foi importante? As duas decisões que já estavam na minha cabeça, hoje eu vejo que foram as melhores de todas. Mas pra isso a gente tem que aprender a confiar na nossa intuição, confiar na gente mesmo e saber que a gente, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor pra nossa vida. E isso também vale pra outras situações que muitas meninas vêm me perguntar, Madu, qual que é o melhor lugar pra morar nos Estados Unidos como au pair? Qual que é a melhor idade pra cuidar? Isso também vale pra você pensar que só você tem essa resposta, que o melhor lugar pra mim não vai ser o melhor lugar pra você, a melhor idade pra mim não vai ser a melhor idade pra você. Então também fica aqui como um conselho pra vocês, pra gente aprender a confiar mais na gente. O próximo é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, mas eu sinto que eu já melhorei muito, então eu vou trazer pra cá também, que é eu aprendi a pedir ajuda quando eu tô precisando. Então nos últimos anos tiveram situações da minha vida que eu não tava conseguindo lidar sozinha. E mesmo que pra mim fosse difícil pedir ajuda, principalmente pra pessoas próximas assim de mim, falar que eu tô passando por um momento difícil, eu busquei ajuda em terapia. Então tiveram algumas situações, uma que foi muito pesada, durante a pandemia eu perdi um dos meus melhores amigos, ele faleceu e eu não tava sabendo lidar com aquilo sozinha, eu tava me afundando, eu tava me vendo numa tristeza assim que não passava. E foi quando eu resolvi começar a terapia. Também teve a decisão de conseguir morar fora, eu tinha muito medo, muita insegurança, e a terapia também me ajudou em relação a isso. Então, com essas situações, primeiro eu aprendi que terapia não é coisa de gente maluca, que tem situações que a gente vai precisar de uma ajuda de fora, que a gente não vai saber lidar sozinho. E que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é realmente você cuidando de você mesmo e você tentando melhorar cada vez mais. E mais um ponto é que para fazer terapia, você não precisa ter um big problema na sua vida. Às vezes é só você ter alguém para você conversar, para você se abrir. Com a terapia, eu entendi a importância de pedir ajuda, mas também não tô 100% resolvida. Eu vejo que tem muita coisa que eu me fecho, que eu ainda não falo, mas é uma coisa que eu já dei o primeiro passo e eu tô aprendendo cada vez mais a ser mais aberta com os meus sentimentos, a deixar as pessoas que me amam me ajudar. Acho que é um equilíbrio, né? Igual eu falei no primeiro tópico, a gente tem que confiar na nossa intuição, mas muitas vezes a gente também vai precisar da ajuda das pessoas que estão perto da gente. Próximo é um tópico importantíssimo, que aqui, mulheres com autoestima, é isso que a gente vai ter nesse canal. Eu aprendi que a gente se torna mais interessante quando a gente se acha interessante. Então eu já fui a pessoa que não me achava interessante, que eu achava que eu não tinha nada pra acrescentar, achava que todo mundo era mais interessante que eu, mais inteligente que eu, mais bonito que eu, mais tudo que eu. E a partir do momento que eu virei essa chavinha, eu falei, minha filha, você é a mais, entendeu? Isso mudou. Então, algumas coisas que eu parei de fazer. Parei de falar mal de mim pras pessoas. Às vezes a gente faz isso, né? Eu já tive muito essa mania
De tudo que alguém vem me elogiar, eu venho e me coloco pra baixo. Então parei de fazer isso, parei de falar mal de mim. Hoje em dia eu sou a pessoa que me bota no pedestal, entendeu? Então enquanto antes eu só colocava os outros no pedestal, hoje eu sou a que me coloco no pedestal. E eu acho que isso é importante pra gente criar nossa autoestima e pras pessoas começarem a ver a gente com esses olhos, sabe? Então para de se colocar pra baixo, vamos cada vez mais se colocar pra cima e parar de colocar todo mundo no pedestal e você lá no chão. Se for pra botar alguém no pedestal, que seja você. Eu acho que tudo que a gente admira nas outras pessoas vai ter alguém que vai admirar alguma coisa na gente. Então eu tinha essa questão, igual eu falei, sempre achava que os outros eram mais que eu, que tudo era melhor que eu. Mas a partir do momento que eu virei essa chavinha e comecei a ver também as minhas qualidades, o que eu tinha de bom, o que eu tava desenvolvendo em mim mesma, mudou o jeito que eu me relaciono comigo e o jeito que eu me mostro pro mundo também. Eu acho que mudou em relação a tudo. Agora vamos entrar num tópico sobre relacionamento. Também aprendi que homem não pode ser o centro da minha vida. Guarda isso pra você também, que homem não pode ser o centro da nossa vida. Já tive as minhas fases de colocar relacionamento em primeiro lugar, a felicidade da pessoa que tá comigo em primeiro lugar, e também de só falar de homem, só correr atrás de homem. Toda vez que sair, era pra conhecer alguém, era pra... entendeu? Então você entende como a minha vida tava girando em volta de homem, tudo era sobre homem, homem, homem? Meu Deus, chega disso, acabou. É muito bom a gente se relacionar, conhecer pessoas. Não tô falando isso, mas eu entendi que o centro da minha vida não pode ser só homem, relacionamento, porque tem coisas muito mais interessantes pra eu fazer, tem muita coisa pra eu aprender e não dá pra eu ocupar totalmente a minha mente só com esse assunto, entendeu? Então eu acho que quando a nossa cabeça está ocupada só pensando em achar um namorado, em fazer aquele cara feliz, em sair para procurar homem, a gente acaba não tendo tempo para as outras coisas e de se desenvolver e aprender coisas sozinha e ser mais independente. Então eu aprendi que homem não pode ser o centro da minha vida. Outra coisa também entendida nesses anos é que relacionamento acaba. A gente não tá preparado para esse tapa na cara, mas sim. E bem essa questão também de não ter o homem como centro da nossa vida e o relacionamento como centro da nossa vida, porque uma vez que você só tem o relacionamento como a coisa mais importante, quando ele acabar, minha filha, a gente se vê perdida, a gente não sabe nem do que a gente mesmo gosta, você se perde de você mesmo, nem você sabe mais o que você gosta, nem você sabe mais o que você quer da sua vida. Tô falando de homem, mas coloque aqui como qualquer relacionamento, qualquer pessoa que você relacionar não pode ser o centro da sua vida. Outra coisa que eu aprendi é que a gente tem que ter os nossos próprios amigos. Então, mesmo estando dentro de uma relação, já aconteceu isso, deu só ter os amigos da pessoa. E não nutrir as minhas amizades, não ter tempo para as minhas amigas, e sempre ir nos amigos do cara, e sempre sair com a turma do cara. E aí quando acabou, eu me vi totalmente sozinha. E daí você vai correr atrás das amigas que estavam ali com você e já não estão mais. Então isso também foi um bom aprendizado pra mim e hoje em dia eu nutro as minhas amizades. E mesmo se eu entrar num relacionamento de novo, eu quero ter os meus amigos e não que não possam ser amigos em comuns, óbvio. Eu acho super importante num relacionamento você ser amiga dos amigos do seu namorado, da sua namorada, mas ter os seus próprios amigos, sabe? Cultivar isso também. Muita gente que me segue aqui tem o sonho de morar fora, de fazer intercâmbio, e aí eu quero te trazer para uma coisa que eu aprendi, que morar fora não vai resolver todos os seus problemas. Então não quero te desencorajar, a ideia não é essa, mas tenta resolver alguns dos seus problemas, pelo menos os principais, antes de ir pro intercâmbio. Porque senão, quando você chegar lá, os seus problemas vão estar lá com você. Então, igual eu falei que eu fiz muita terapia antes de ir, era porque eu precisava resolver dentro da minha cabeça alguns medos, inseguranças que eu tinha antes de ir. Porque eu sabia que se eu fosse com eles, eu ia chegar lá e aquilo ia me fazer mal. Então não é porque eu tô mudando de país que eu vou chegar lá e tudo vai se resolver. Tudo, só por eu estar num lugar novo, todos os meus problemas vão sumir. Não é bem assim. Podia ser, mas não é tão simples quanto parece. Meu irmão tá voltando. Ele não vai atrapalhar o nosso vídeo. Cheguei pra atrapalhar o vídeo. Olha, gente, chegou com um bolo, hein? Eu fui comprar bolo. Prometeu que traria e ele trouxe. Mais 10 minutinhos. Não, fica de boa. Eu também fui comprar bolo. A gente toma café. Eu, tanto nesse tópico de morar fora não vai resolver todos os seus problemas, tá perto das pessoas que você ama também não vai resolver. Então, quando eu tava nos Estados Unidos, eu também tinha uma ilusão de que quando eu voltasse pro Brasil, tudo que me fazia triste lá ia me fazer feliz aqui. Então, na minha cabeça, eu não ia ter mais motivo pra reclamar, não ia ter mais motivo pra nada, porque se o que tava me faltando era estar perto da minha família, das minhas amigas, estar aqui com as pessoas que eu amo, o que mais que ia estar me faltando depois que eu voltasse? Nada, né? Na teoria, mas a prática é que não é bem assim. Não importa onde você tá, sempre vai estar faltando alguma coisa. E às vezes é importante a gente ter isso na cabeça também para não ficar tão frustrado, achar que uma decisão vai resolver tudo que a gente tem na mente. E, sendo bem sincero, às vezes a gente precisa de um vaziozinho na vida para a vida fazer sentido. Então, tem dias que eu não tô bem mesmo estando aqui, tem dias que eu acho minha vida aqui um tédio, tinha dias lá nos Estados Unidos que eu achava minha vida um tédio lá. Então, você entende que a vida não é a linha que a gente imagina, vai ser sempre desse jeito aqui. Outra coisa que eu aprendi é que as coisas que eu gosto, se eu gosto delas e aquilo faz sentido pra mim,
ela não vai ser fútil. Então não importa se é a música que você gosta de ouvir, se é o filme que você gosta de assistir, a roupa que você gosta de vestir e outras coisas também. Se cuidar. Então se você gosta de fazer o seu skincare, fazer a sua unha, isso não é futilidade, é um jeito de você cuidar de você e se é importante pra você, não tem que ser importante pra mais ninguém, entendeu? Então me cuidar não é futilidade, fazer as coisas que eu gosto não é futilidade. Mais um aprendizado, esse aqui é um choque de realidade também. Eu também aprendi que muitas vezes eu tava sendo a pessoa tóxica. Então, tanto em relacionamento, quanto na vida, em amizades mesmo, a gente tem meio que a mania de sempre colocar todo o peso e toda a culpa em alguém, né? Então, eu agi assim porque alguém agiu assim comigo. Eu fiz isso porque alguém fez aquilo comigo. E aí, quando você entende que às vezes você tá sendo a pessoa tóxica, também é importante. Que muitas vezes eu tava sendo a pessoa tóxica e quem tinha que melhorar na história era eu. Voltando um pouquinho na parte de relacionamento, que eu falei que relacionamentos acabam, uma coisa que eu também aprendi é que às vezes um término, por mais doloroso que ele seja e que você não estivesse esperando por aquilo, pode ser o que vai te empurrar pra frente, sabe? Pelo menos pra mim foi assim. E muitas vezes é uma coisa que a gente não tá esperando. Aqui eu tô falando de término, mas coloca aí qualquer situação que você não estivesse esperando na sua vida. Às vezes aquilo que vai acontecer é o que você tá precisando pra te dar um empurrãozinho pra você ir fazer o que você tinha vontade. Então hoje eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Muitas vezes uma situação vai acontecer pra que outra venha melhor depois na frente, sabe? Outro tópico é que eu sou uma pessoa muito sociável, eu amo estar com as minhas amigas, eu amo ter gente em volta de mim, mas eu entendi, eu aprendi que é importantíssimo pra mim ter meus momentos sozinha. Então eu sempre falo sobre o quanto que eu gosto de viajar sozinha, né? Mas não só em relação à viagem. Às vezes eu preciso de um dia sozinha com os meus pensamentos e só comigo ali mesmo pra eu me recarregar, pra eu voltar pros meus eixos. Então muitas vezes antes eu não entendia isso. Eu queria estar sempre rodeada de pessoas e aí tinha uma hora que eu sentia que eu tava tão sugada que eu só precisava estar sozinha pra recarregar um pouco. Mas também tem o outro lado da história, que eu também aprendi que a gente não pode viver sozinho no mundo. Então, também é importante socializar com as pessoas. Às vezes é muito cômodo, você aprende a ficar sozinho, você gosta tanto da sua própria companhia, que você não quer mais fazer o esforço de estar com outra pessoa. Mas aí depois vai vir a solidão, depois você não vai ter amigas, porque você não vai estar cultivando aquilo, né? Então, entende a importância do equilíbrio, que a gente já tinha falado antes? Hoje eu entendo que também é importante estar com outras pessoas. Então, ter meus momentos sozinha é importante e estar com as minhas amigas, com a minha família, com as pessoas que eu amo também é importante. A gente precisa de companhia e não dá pra ser sozinho o tempo inteiro. Até dá, mas a sua vida vai ser muito triste. Eu também aprendi a importância de ter dinheiro guardado e como que o meu dinheiro guardadinho ali seria importante para a liberdade que eu sempre quis ter. Então, durante um certo tempo, como eu gosto de viver muito hoje, eu tenho dificuldade de pensar muito no amanhã, né? Então, todo o dinheiro que entrava na minha conta, pra mim, era a felicidade do momento. Então, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma coisa que eu quero agora, vou comprar uma coisa que eu quero agora, e eu nem pensava em guardar. Mas eu aprendi em um certo momento que eu precisava ter um dinheirinho guardado ali pra eu ter a minha liberdade. Então, pra eu conseguir tomar as decisões que eu quisesse, hoje em dia eu consigo decidir, eu vou comprar isso agora porque eu tenho um dinheiro ali que não vai doer minha cabeça, sabe, se eu usar ele. Hoje em dia eu tenho essa relação um pouco melhor com o dinheiro, que eu entendi a importância de usar, usufruir no hoje, mas também pensar um pouquinho no amanhã. E também aprendi agora uma coisa mais prática, que a gente não precisa guardar 1.000, 2.000 reais todo mês ali, se eu tiver um pouquinho guardado e aquilo fizer sentido pra mim, já é alguma coisa. Às vezes a gente quer tanto ter a transformação, né? Só vou começar a guardar quando eu puder guardar muito, que daí a gente não sai do lugar e não guarda nada. Então, durante o meu au pair, durante os meus 2 anos, meu dinheiro do au pair caía e eu torrava ele, não sobrava nada. Quando tava faltando 6 meses pra eu vir embora, que eu começou a cair minha ficha, tipo assim, minha filha, como que você vai embora sem nada guardado? E foi ali que qualquer $5 eu tava guardando. E outra coisa legal também que eu aprendi, quanto mais você guarda, mais você quer guardar. Então, quando eu tinha 5, 10, $100 guardado, não me dava aquela emoção. Mas quando começou a crescer e juntar um pouquinho mais, e eu vi que com aquele dinheiro eu podia fazer uma viagem, podia comprar alguma coisa realmente, aí vai te dando mais ânimo pra guardar. Mas, pra isso você tem que começar, né? Senão, não vai dar certo. Falando de viagem agora, vocês sabem que eu amo viajar, mas eu entendi que essa minha paixão por viajar, essa vontade que eu tenho de viajar sempre, é menos pelo lugar e é mais pela experiência. Então, eu vejo que quando eu tô viajando, eu vivo muita coisa diferente. E é isso que me dá essa vontade de estar sempre viajando. Então, nem sempre é pelo destino, mas é pelas pessoas que eu conheço, pelas coisas que eu vivo, pelas experiências mesmo, sabe? Então, eu aprendi que pra mim, essa vontade que eu tenho de viajar
é menos pelo lugar e mais pela experiência de estar viajando. É você conhecer gente nova, é você sair do seu mundinho ali, você conhecer uma realidade diferente da sua. Então acho que por isso que viajar hoje é tão importante pra mim e que me fez crescer muito também nesse tempo, em todas essas viagens que eu fiz. E pra finalizar, uma coisa bem óbvia, mas também que eu aprendi faz pouco tempo, é que a gente tem que começar uma coisa pra depois pensar em melhorar, né? Então, eu sempre tive vontade de gravar aqui pra internet, de ter meu canal e tudo mais, mas primeiro eu tinha vergonha, eu pensava que ninguém ia querer me assistir, que eu não ia ter o que falar, e a partir do momento que eu resolvi começar, gente, eu não comecei falando super bem pra câmera, sem vergonha, não. Foi totalmente travado, eu vejo os meus vídeos de antes, eu tô totalmente travada, mas eu também aprendi que se eu não começasse, eu não ia conseguir melhorar. Então também fica aqui de incentivo pra você, se é uma coisa que você tem vontade de fazer, que pra mim foi importantíssimo ter dado o primeiro passo e hoje eu tô melhorando a cada dia. Eu ainda não tô 100%, eu sei que eu tenho muito pra melhorar ainda, tanto na parte de gravar, editar e tudo mais, mas não dá pra gente melhorar se a gente primeiro não começar, né? Então foi esse o vídeo de hoje, quis trazer um papo aqui mais leve, pra vocês me conhecerem, pra eu ouvir de vocês também se faz sentido alguma coisa disso que eu falei pra vocês. Me conta também alguma coisa que você aprendeu na idade que você tá hoje, que às vezes pode ajudar alguma das meninas que me acompanham aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, quero trazer mais vídeos conversando. Se tiver mais alguma ideia de vídeo que você queira, ou alguma coisa que você queira que eu falo, comenta aqui. E obrigado por assistir, beijo e até o próximo vídeo.